Atenção, este é um canal focado em pesquisas sobre o Mazzaropi. E não esperem vídeos curtos, pois aqui não é Reels de Instagram. Mazzaropianos, eu vou mostrar para vocês hoje a entrevista mais completa e mais exclusiva. Ver que entrevista foi essa? Então, venha comigo depois da vinheta. Mazzaropianos. Com vocês? Eu sou o Thiago Taraíra, estou aqui novamente no meu canal Coisas de Jeca, trazendo informações e curiosidades sobre o nosso eterno Jeca Mazzaropi, que ninguém vai contar pra vocês jamais. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma revista contendo uma das mais polêmicas e completas entrevistas com o nosso Jeca Mazzaropi. E essa entrevista não foi mostrado em lugar nenhum. E antes de começar, Mazzaropianos, só peço para vocês metralharem o like embaixo, sem dó, para dar relevância aos meus vídeos aqui no YouTube. E peço encarecidamente para você se inscrever no meu outro canal de suporte chamado Cortes do Code Jeca. Pois nesse canal eu posto vídeos curtinhos, por sinal, para as pessoas que ainda não conhecem o canal aqui do Coisas de Jeca. E se você quiser colaborar com o canal de outra forma, tem o Pix aqui em cima. E a partir de R$1 que seja, que ninguém vai mostrar aqui no YouTube ou em qualquer outro lugar, nem pela mídia brasileira, nem por instituições e muito menos por museus. Exatamente essa revista Realidade de junho de 1970. Esta revista também faz parte da minha coleção Mazzaropiana. Há quem diga que ele é uma mistura de Anselmo Duarte com o Brasil. Existe uma receita infalível, Mazzaropi. Mazzaropi conversa gostoso na varanda de sua fazenda estúdio em Taubaté, cercado pelo seu pessoal. É domingo e ele está tranquilo e feliz. De repente começa a rir, de ficar com os olhos molhados. Estou lembrando do Chacrinha. Ele foi ver Macunaíma e disse que o cinema nacional é assim. Quando o Grande Otelo aparece de cartola, cantando samba, é chanchada. Quando aparece pelado, é cinema novo. Eita, Mazzaropi dando aquela alfinetada no cinema novo. Ele deixava de dar aquela alfinetada, justamente por causa dos críticos, que sempre queriam destruí-lo. Para de rir, enxuga os olhos, lembra-se de outra coisa e destampa em rir outra vez. Um sujeito pergunta: por que é que eu não ponho mulher pelada nas minhas fitas? Ora, se só mulher pelada desse bilheteria, como é que o Maracanã daria 300 milhões numa tarde? Mostrando 11 crioulos atrás de uma bola. Domingo, Mazzaropi não trabalha, mas junto com sábado e segunda-feira é um grande dia para ele. Nesses 3 dias, seus filmes são exibidos em todo o país. Hoje, 26 de abril, 56 cinemas em mais de 40 cidades brasileiras estão passando 11 filmes seus. 10 são reprises. E o último, Uma Pistola para Jeca, mal começa sua carreira. Eita! Aí para vocês verem como, hein? Pois naquela época não existia o videocassete ainda. Nem a Vera Cruz, com o Banco do Estado de São Paulo atrás, conseguiu o que eu tenho conseguido no cinema nacional. Quando penso que fiz tudo isso sozinho, fico até acreditando em milagre. Pois quem tomou conta de a Vera Cruz foi o Banco do Estado de São Paulo, ou seja, o Banespa, que simplesmente engoliu a Vera Cruz e a destruiu. Sua fazenda é bonita, tem gado holandês, zebu e uma bela reserva de mata virgem, mas o lucro não vem da terra. Há 6 anos, improvisando 2 barracões, Mazzaropi instalou ali estúdios de sua empresa, a Pan Filmes. Aos poucos, tocando o negócio como um aprendiz do Tio Patinhas, está montando uma verdadeira cidade do cinema. Já existem lá um pavilhão com apartamentos para alojar os artistas durante as filmagens, refeitório, almoxarifado, guarda-roupa, sessões de carpintaria e pintura, a sala de máquinas, os 2 estúdios e até um pavilhão das mulheres. Na porta uma placa, abre aspas, é proibido entrar homem, fecha aspas. Mais adiante, cocheiras recém-construídas para 8 cavalos campeões, comprados para figurar nos filmes. Agora temos os nossos, mas também não vamos emprestar a ninguém. E não termina aí. Ali vai construir os estúdios definitivos. Serão 5 barracões de 50 metros por 30, em torno de uma praça e rodeado por uma estrada. Cada um será uma peça autônoma, sem ligação com os outros. E por que isso? E eu sou bobo?
se pegar fogo num, a gente corre e salva os outros. É, o homem era ligeiro, rapaziada. Circulou a notícia de que Mazzaropi estaria presente. Juntou tanta gente que houve pânico. Um homem foi pisoteado e fraturou o pé. A fila em Mojimirim, em São Paulo, ficou tão grande, a espera tão longa, que um vereador apresentou um projeto de lei obrigando os cinemas a darem 3 sessões diárias, em vez de 2, quando passassem filmes de Mazzaropi. Agora eu digo pra vocês, que diretor conseguiu manter algum tipo de filme anual que lotasse tanto de gente no cinema igual Mazzaropi? Em São Paulo, Jeca desarticulou a programação do Cine Arte Palácio. Ao estrear ali, dia 26 de janeiro, o Arte Palácio, cinema de 2.600 lugares, troca o programa toda semana para o filme do Mazzaropi, pois mesmo assim, tudo aberto, Jeca ficou 6 semanas em cartaz, ali em outros 25 cinemas de São Paulo. Em 3 meses, só na capital paulista, Jeca rendeu 1,5 bilhão de cruzeiros velhos. Caramba, hein? Do total, 1/3 volta para a produtora, a Pan Filmes. Um fato extraordinário, único no cinema nacional. Em 3 meses, Mazzaropi recolheu 500 milhões velhos em dinheiro vivo. Significa que, nesse período, o filme já se pagou e começou a dar lucro, pois custou cerca de 400 milhões velhos, incluindo o cálculo de um salário alto para o autor da história, ou seja, o Mazzaropi, e outro bom salário para o artista principal, Mazzaropi. Pelas previsões, dizem que Jeca baterá todos os recordes de bilheteria de cinema no Brasil. É o que eu sempre digo, cinema é diversão. Ninguém entra numa sala para pensar ou criar problema. Se cultura fosse bilheteria, a TV educativa seria a rainha do Ibope. Essa TV educativa que Mazzaropi mencionou aqui era nada mais, nada menos. Lucélia, cidade do interior paulista, programou uma série de festas para comemorar o aniversário. Cada dia uma atração. Roberto Carlos, visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida, assim por diante. Passada a festa, Mazzaropi recebeu ofício de agradecimento de Lucélia. A noite mais alegre e que deu mais gente na praça foi a sua, certamente pensando em sua capacidade de comunicação direta com o público. A TV Record de São Paulo, outro canal, informou que cobria a proposta, podendo chegar a 70 milhões, e Mazzaropi não aceitou, pois Mazzaropi queria ficar exatamente no cinema e foi onde ele ficou, como eu contei no vídeo passado sobre esse fato. Meu campo de batalha é cinema. Televisão toma muito tempo, exige demais. Em 6 meses chupa o sangue de qualquer artista. Ele agora planeja o próprio filme, o 25º, uma história com gente de circo e grandes espetáculos. Será o primeiro rodado com total autonomia, sem precisar alugar nada de ninguém. Ou seja, esse filme era nada mais, nada menos que Betão, chamado Beto Rockefeller. Até o último, Jeca usava seu próprio parque elétrico. Só de Cabo Grosso para gerador tem quase 1 quilômetro. Sua própria frota, 7 carros, um caminhão e um trator para rebocar geradores. Isso agora está recebendo uma câmera Mitchell Reflex, importada por 180 milhões velhos. Além de tudo, ele é o único produtor de cinema que financia seus próprios filmes. Não precisa recorrer a bancos. E se precisasse, poderia sacar a qualquer hora 2 bilhões de empréstimo, pois mantém no banco um saldo médio de 800 milhões. O homem tinha muito xingar. Não percebem o quanto isso é importante para o cinema brasileiro, como indústria. Mazzaropi dorme e acorda cinema. Dedica a Pan todos os seus momentos. Tem consciência de que é hoje o maior fenômeno que o cinema brasileiro já produziu. Com tudo isso, diz que guarda muita mágoa está ao meu lado. É isso até hoje. Pois se falar de qualquer ator, diretor, o artista dos filmes de cinema novo e diretores desses filmes nacionais de chanchada, ninguém quase lembra. Agora, pergunta de filme caipira, na hora vem Mazzaropi. E o povo sempre o idolatrou. Passou por Taubaté quando ele tinha 18 anos, um faquir precisando de alguém que o ajudasse a cuidar das cobras, e que, enquanto ele preparava o número, ficasse enrolando o público. Mazzaropi aceitou. A aventura terminou em São Paulo. A gente não fazia nem para comida, e o faquir comia como diabo. Foi o único período em que viveu longe de casa. É solteiro, filho único, e até hoje, com 58 anos de idade, mora com a mãe, Dona Clara. Ela está
com 77 anos. Terminada a aventura, com o Fakir, Mazzaropi voltou a Taubaté com uma decisão: ser artista e se mandar pelo mundo. Convencer a mãe a ir com ele foi fácil, e o pai, para não ficar sozinho, resolveu ir também. Vendeu o bar e, sem acreditar muito na história, passou a ser o administrador da turma. Mazzaropi montou uma trupe especializada em dar shows nos cinemas, após os filmes. Até Dona Clara trabalhava. Mazzaropi já era então o tipo de caipira. Seis inspirou-se no seu jeito de falar, nas roupas e gestos de dois caipiras de São Paulo, Sebastião Arruda e Genésio Arruda, como eu já falei no vídeo Mazzaropi, incluindo também Genésio Arruda, que gravou posteriormente com Mazzaropi. Mas ao contrário que muitos pesquisadores e historiadores que escreveram sobre o Mazzaropi, deram Ctrl+C e Ctrl+V e afirmaram: Sebastião Arruda nunca foi irmão de Genésio Arruda. E como eu já mostrei nesse vídeo aqui, tinha espírito e algumas tiradas suas ficaram famosas. No começo de um show, um gaiato lá atrás gritou: "Aí, palhaço!" O público riu. A situação ficou embaraçosa para o artista, mas ele logo controlou tudo. Eu sou palhaço. Palhaço bom é o que faz o povo rir. Aquele lá é muito bom. Todo mundo riu, gostoso. É palhaço bom. A diferença é que eu estou ganhando dinheiro." Eita, que patada! A trupe logo terminou porque os gerentes de cinema, assim que surgiu a tela, então, uma companhia para encenar grandes peças. Depois de um ato variado em que ele continuava fazendo seu humorismo, construiu sua própria casa, uma mistura de circo com teatro ambulante, o Jundiaí Teatro e depois Pavilhão Mazzaropi. No interior ia bem, mas em São Paulo seu grande sonho não dava certo. É o que eu digo, Mazza. Onde já se viu, lá é o nosso lugar. Deixa disso, pai. Meu lugar é São Paulo mesmo. É tudo questão de tempo. O senhor vai ver. Mas Bernardo, o napolitano cético, pai de Mazzaropi, não viu o filho vencer em São Paulo. Caiu de cama quando o pavilhão estava em Pindamonhangaba e não levantou mais. Era câncer. A companhia foi desfeita e o dinheirinho juntado a doença acabou levando. Mazzaropi tentou empregar-se no Rio e finalmente conseguiu lugar de cômico chorou nos braços da mãe. Bernardo Mazzaropi tinha morrido 2 dias antes, mas seu número foi um êxito. E quem levou Mazzaropi para o Teatro Oberdan foi nada mais nada menos que o grande e saudoso Nino Nello, que eu conto nesse vídeo aqui. Falando com sotaque italiano e fazendo tipo caipira, entremeava histórias de matuto com cançonetas italianas, que o povo cantava junto. Numa antecipação de Simonal, seu nome começou a crescer nos cartazes. Quando a temporada terminou, tinha dinheiro suficiente para armar de novo seu pavilhão. Montou em Pindamonhangaba mesmo, numa praça em frente à igreja. Na véspera da estreia, o padre veio a ele: "O senhor tem de desmontar o circo. Agora é quaresma e esse é o lugar onde Nossa Senhora se encontra com Jesus na procissão. Será que não dá pra eles se encontrarem em outro lugar dessa vez?" "Que? O senhor é louco?" "Tá bom, seu vigário. Com Nossa Senhora não brinco. Eu mudo de lugar." Eita. Em pouco tempo, o pavilhão Mazzaropi estava instalado na Lapa, no bairro paulistano. Meu sonho então era trabalhar na companhia de Walter Pinto. Procurei-o várias vezes. Dizia: "Me contrata, Walter. Eu sou engraçado." Ele ria e não ligava pra mim. Aí aconteceu o rádio. Levado tinha nome no interior e a influência do programa de rádio permitiu-lhe montar um esquema de shows. Começou a ganhar dinheiro e passou a ficar conhecido como Pão Duro. Seguro eu sou do ônibus. Quando tinha pressa de chegar a Tupi, fazia o prato em casa e ia comendo no próprio táxi. Ei. Na década de 50, trouxe a primeira estação de televisão do Brasil, a TV Tupi. E o pessoal de rádio foi quase todo aproveitado. E Mazzaropi tornou-se o primeiro cômico da televisão brasileira. Como eu também já falei, Mazzaropi foi o primeiro humorista brasileiro a aparecer na tela da televisão, hein? Aqui no Brasil. Seus programas eram anunciados com slogans pomposos: "O caipira filósofo", "O monstro do humorismo", "O diplomata do humor", "O cômico número 1 da TV. Quem atualmente aparece com algum título desse tipo na TV ou na internet? Ninguém. O que mais me intrigava era quando me chamavam de Bernard Shaw do Tucuruvi, porque eu não conhecia nem esse Bernard, nem o Tucuruvi. Como eu já falei e contei nesse vídeo passado, porque Mazzaropi era chamado de Bernard Shaw do Tucuruvi, e se Mazzaropi soubesse quem era Bernard Shaw, jamais deixaria ser chamado de Bernard Shaw mais uma vez.
E na mesma época aconteceu o cinema. Nos anos 50, a companhia cinematográfica Veracruz estava no apogeu. Tudo de bom que tínhamos em cinema estava lá. Quando a empresa resolveu fazer comédia, a escolha foi quase automática. Todos os cinemas de São Paulo. O segundo, nadando em dinheiro, a mesma coisa. Em 2 anos, era o maior salário da Veracruz, maior que o Anselmo Duarte, antes que a empresa fechasse. Fez ainda Candinho e o Gato de Madame. 2 anos depois, a produtora de Oswaldo Massaini o contratou para 3 filmes: Chico Fumaça, Fuzileiro do Amor e O Noivo da Girafa. Depois fez A Carrocinha para a Fama Filmes. Aí a Mosca Azul mordeu de novo. Eu via os cinemas cheios de gente e meu bolso vazio. Tinha aprendido um pouco de cena principal trabalhando de graça, juntou os trocados que tinha, vendeu a casa e carro e começou a filmar Chofer de Praça. O dinheiro acabou, ele voltou aos shows para arranjar mais. Quando o filme ficou pronto, estava com dívidas e ofereceu a Massaini por 7 milhões velhos, obrigando-se ainda daí por diante a só filmar para ele. Massaini ofereceu 5, firmou o pé e o negócio não saiu. Foi a minha sorte. Dali em diante eu passava a ser cabeça de pulga e nunca mais rabo de elefante. Chofer de Praça pagou-se e deu bom lucro. Massaini deve estar virando até hoje no caixão de arrependimento, pois ele ia faturar muito com esses filmes do Mazzaropi. Fora que Mazzaropi ia só filmar pra ele. Que arrependimento desse homem depois, hein? Foi aí que conheci minha força. Até então, todos os meus patrões choravam as mágoas. Coisa comum hoje em dia em qualquer empresa. Dizendo que os filmes davam um prejuízo. Vi que não era assim e mandei bola pra cima. Fundou a Pan Filmes e começou a série de um filme por ano. Fazia tudo: autor da história, roteirista, ator principal, diretor, produtor, distribuidor e até chefe dos fiscais. Ia pessoalmente fiscalizar os números de assistentes dos cinemas. Depois do 25º filme, A História do Circo, fará Cruzeiro Furado, paródia do faroeste italiano Dólar Furado. Na verdade, não saiu filme nenhum com esse nome, Cruzeiro Furado. Na verdade, depois do Betão Roncaferro, ele produziu fã de faroeste. Problemas de terra, miséria, roubo de gado, poder econômico. Os temas de seus filmes são verdadeiros e a figura central é sempre o caipira brasileiro. Mas as soluções, segundo os críticos, são moralistas e piegas. Mazzaropi coloca bem os problemas do homem rural, diz Jean-Claude Bernadette, mas escamoteia soluções. Seu Jeca é esperto, mas muito dependente, inativo e conciliador. Para o crítico Jean-Claude, Mazzaropi é filósofo sempre a reconciliação, a punição do mal e a santificação da família, de preferência com um final feliz, na frente do padre. Muita gente, diz o crítico, arrepender-se de não ter estudado a chanchada em seu devido tempo. Acho que o mesmo vai acontecer com Mazzaropi. Uma coisa não se pode negar: ele está aí, ele existe. O povo daquela época não deu valor ao Mazzaropi quando o homem estava vivo, e depois que ele faleceu, falaram que o homem era gênio, né? Mas outro crítico, Orlando Lopes Fassoni, chama o empresário da ignorância. Mazzaropi é um embuste, não dá nada ao público como retribuição a tudo o que o público lhe dá. Dopa o público com a falsa felicidade, apresentando-lhe um cinema enganoso e vazio. Mostra um tipo falso e reacionário do caipira paulista. Não passa de uma caricatura de artista de circo, um vendedor de ilusões baratas, que, nadando no dinheiro ganho com facilidade, não ergue um dedo para melhorar o cinema e oferecer ao público alguma coisa mais válida. Orlando acha que, enquanto houver filas para ver filmes de Mazzaropi, o Jeca continuará sendo o mesmo, embusteiro. Nada mudou, diz ele. Linha do cinema nacional. Orlando Fassoni, certeza que era um fã de cinema novo, adorava ver os filminhos cheio de ideinhas que não lotava uma fila de cinema, mas quis detonar Mazzaropi aqui, né? Agora me diga, quem que é esse crítico? Eu nunca ouvi. Mandou um funcionário alugar o da Pan Filmes. O rapaz conhecia o pessoal do escritório da Pan e achou que seria fácil a missão. Seria por poucos dias e afinal um girador não é nenhuma baleia branca. Teve a primeira surpresa quando lhe disseram que essas coisas são tratadas pessoalmente por Mazzaropi, o presidente da empresa. A segunda foi quando Mazzaropi exigiu, mesmo conhecendo o rapaz, uma procuração da firma credenciando-o a assinar o contrato do aluguel. E havia mais surpresas: o gerador seria operado por um funcionário da Pan, com todas as despesas pagas. O rapaz assinaria um documento garantindo o conserto se o gerador quebrasse, e a partir do fim do prazo o preço do aluguel seria maior. Danou-se, diz o rapaz. O homem é mais seguro que mocotó de boi de carro e desconfiado que só bode em canoa nos seus filmes. E em verdade conhece o público de cada cinema importante do Brasil. Se uma casa que pode ter chovido naquele dia
mas pode ter sido um borderô frio. Isso é, o cinema acusou menos entrada do que vendeu realmente. Ele vai saber qual era o fiscal. Afirma que tem 15 que trabalhou no cinema naquele dia. E geralmente convida-o à porqueria para não ser roubado em seus filmes. E foi exatamente isso, o controle nas bilheterias, que tornou realmente Mazzaropi muito rico. Acabou com a ladruagem de entradas nos cinemas em seus filmes. Você fica sabendo que um cinema está saindo gente do meio do filme? Ou se estão vaiando alguma coisa? Ele vai escondido assistir às sessões para ver o que há. Se for um trecho de música mal colocado ou uma pequena fala mal recebida, ele recolhe o filme e manda cortar o pedaço. Em Jeca, houve vaia no cinema paulista quando começa a tocar uma moda de viola. Ele foi ver o filme em vários outros cinemas. A cena na cópia que vai para o Rio. São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul gostam de moda de viola, mas no resto do Brasil é desvantagem. Por isso eu não ponho. Apesar de suas ordens serem sempre indiscutíveis, Mazzaropi trata o pessoal com delicadeza. E todos lhe são bastante fiéis. A maioria é jovem e não há na firma nenhuma mulher. Mazzaropi só trabalhava com homem. E aí que entra aquele pensamento, o porquê, né? Mas eu acredito que seja por causa disso. Está aqui o vídeo. Seu diálogo com os funcionários é mais paternalista que trabalhista. E ele sempre repete: não vou levar nada comigo para o cemitério. Nem tenho a quem deixar. É só andar direito que vocês estão com o futuro nas mãos. Todos na firma fazem de tudo. E sobre todos reina a vontade de Mazzaropi. Assim como os protege. Ele os faz render. Pedro, tesoureiro da Panfilmes, é cozinheiro particular. Artista. Gentil, o gerente da firma, toca acordeão e canta. Artista Cláudio Joaquim é assessor pecuário da fazenda, assistente de produção. E artista Argeu é inspetor dos fiscais, barbeiro da casa, cozinheiro do regime anti-úlcera de Mazzaropi e artista. Como a gente gosta disso, como se fosse nosso, diz Carlos. Ou seja, quem está falando aqui é o Carlos Garcia, conhecido Carlão, que ficou até o fim com Mazzaropi. Esse sim era para ter herdado a metade da fortuna do Mazzaropi, e não essa cambada de 15 canalhas. Canalhas. De primos desconhecidos que dizimaram o que o homem tinha e simplesmente esmigalharam que Mazzaropi conquistou, e por eles tinham tacado fogo até nos negativos dos filmes do Mazzaropi, de tão desprezo que tinham pelo primo. Mas após a sua morte, foram que nem hienas famintas catar o que o homem tinha, né? Por isso eu digo mais uma vez, nós somos uma família só. Carlos Garcia era muito grato ao Mazzaropi, e o Mazzaropi o trouxe para o cinema, que foi que a legislação sobre cinema fique mais clara. Por enquanto, a indústria do cinema é uma aventura, está trabalhando certo. O perigo é aparecer por lá muita gente genial para inventar modas. Abre aspas. Entra em cartaz a última charopada de Mazzaropi, fecha aspas. Dizia um jornal de São Paulo, anunciando a estreia de Uma Pistola para Jack. Para ele é uma punhalada, ainda que nunca passe recibo. Tem hora que eu penso que, em vez de trabalhar tanto para ser xingado, podia botar meu dinheiro a juros e viver na moleza. Ganhando sei quem é que eles têm do lado deles, Ou seja, só tinha um bando de críticos. A renda média de cada um no correr do ano executando os filmes de Mazzaropi e a surpresa de Os Paqueras foi 145 milhões, velhos. Isso não dá para cobrir os gastos de alguns. Ele é o rei do cinema nacional. A maioria da crítica, porém, acusa-o de ganhar o gosto do povo ou fazer filme de arte. Ele fica bravo. Em todo lugar do mundo há de ser diferente no Brasil, porque só nós é que devemos ter vergonha de fazer arte popular. O gordo, antes de pretender que a Europa mais uma vez se curve ante o Brasil, e alguém já viu ganhar-se uma guerra com um revólver emprestado, entende que a primeira grande Vera Cruz, que começou a fazer aqueles filmes mega milionários, a querer expor cada básica no cinema novo e na turminha do Glauber Rocha. Também o acusam de usar artista desconhecido para pagar mal. Olha, em primeiro lugar eu pago, coisa que não é muito comum. Em segundo lugar, estou implantando uma indústria e o programa prioritário agora é a compra de material mal dirigidos. Por economia e também porque ele seria um ditador que faz o que quer, não contrata bons diretores e acaba acontecendo coisas estranhas em seus filmes. Em Uma Pistola para Jack há uma sessão de júri. Os jurados juram sobre a Bíblia, além de no Brasil não se jurar sobre a Bíblia. Isso é coisa de filme americano, em função da formação protestante do povo.
Ainda isso, a ação se passa em 1860 e a Bíblia usada... Ah, meu Deus do céu, é mole. Eu não tenho pretensão de ser diretor. Estou procurando um inteligente e razoável e se encontrar contrato. Mas não tenho paciência para suportar barbudinhos geniais com um livrinho embaixo do braço e 1000 exigências. Cinema é ação, compadre. Não é meditação, não. Meteram mais uma vez pau no Glauber Rocha. Estando aqui no filme Sai da Frente. A produção mandou comprar a cidade e o sorvete chegou meio derretido. Isso é que é diretor bom? Aqui ele meteu o pau no Abílio Pereira de Almeida, quando aparece o Mazzaropi na cena, que ele está descendo para a Serra de Santos para levar o seu gato a contentá-los um dia. Mas fica feliz quando apanha os críticos em erro. Veja, meu pai queria. Depois, se meu nome é Amácio, o que tem com isso? Não posso me chamar Amácio? Mazzaropi. E essa foto do Mazzaropi com cartola achei muito bacana. Nunca tinha visto, na verdade. Mazzaropi com um cachorrão aqui também. Nunca tinha visto. Mazzaropi com uma gaiola e fumando cachimbo. E falam até hoje dele. Por aí, não teriam publicado livros só sobre ele. Qual outro artista do cinema no Brasil tem tudo isso aqui publicado sobre sua vida? Fique fazendo charme aí, né? Essa braquiária na boca aí, rapaz. Pula aqui, Jacu do Mata Dentro, só. Aô, Mazzaropianos, real. No título do filme Beto Rockefeller, que estava sendo um sucesso na Globo, Mazzaropi foi um dos artistas mais estudados e com mais biografias lançadas do que qualquer. Juca, realmente, Mazzaropi marcou um momento no cinema, fez muito dinheiro realmente com seus filmes, fez um cinema que se transformou em negócio que deu muito dinheiro e até o fim de sua morte ele investiu tudo que arrecadou em seus novos filmes. Fez filme para o público e não para ganhar troféuzinho de crítico asqueroso que tinha na época. E mais uma vez, Mazzaropianos, agradeço a sua audiência, muito obrigado e como sempre digo aqui,